Olha só, o ministro Alexandre de Moraes pode decidir hoje se as explicações apresentadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro são suficientes diante de um possível descumprimento das medidas cautelares impostas ao presidente. Vamos então chamar a Janaína Camilo, que vai trazer as informações para a gente agora. Aliás, decisão que pode sair durante o 3 em 1 e, obviamente, que a gente vai te contar ao vivo e já ouvir os nossos amigos. Porque aqui, assim, a gente está preparado para o que acontece e vai mudando a nossa pauta de acordo com os acontecimentos do Brasil, que não são poucos diariamente. O que esperar? Conta aí para a gente, Jana. Exatamente, Evandro. Pode ser a qualquer momento. O ministro Alexandre de Moraes, ele não costuma ali demorar nas suas decisões, né? Então há uma grande expectativa e uma grande expectativa de como vai ser essa resposta dele aos esclarecimentos da defesa de Jair Bolsonaro, porque os advogados perguntaram qual o alcance da medida cautelar que proíbe, especificamente a medida cautelar que proíbe o ex-presidente de usar as redes sociais, porque entre as medidas cautelares que foram impostas a ele, não consta a proibição de entrevistas, né? E essa foi a grande discussão aí durante esses últimos dias. Então, essa é a expectativa de como o ministro vai dizer se vai entender que ele realmente descumpriu uma cautelar ou não, porque aí dependendo, se ele entender que descobriu uma cautelar, né, tem um risco ali de acabar decretando uma prisão preventiva do ex-presidente, mas tudo pode acontecer. Então, só para explicar rapidinho o que aconteceu, Evandro, nesses últimos dias, na segunda-feira, Jair Bolsonaro ia dar uma entrevista a um veículo de imprensa. E esse veículo, por via das dúvidas, decidiu peticionar aqui ao STF com relação a essa medida cautelar sobre a proibição de uso de redes sociais, porque essa entrevista seria transmitida nas redes sociais. Foi aí que o ministro Alexandre de Moraes, então, despachou, reiterando ali essa medida cautelar, que ele também não poderia usar as redes sociais por intermédio de terceiros, e acrescentou que também não poderia ser transmitida, retransmitido, áudio, vídeo de entrevistas, transcrições, também em perfis de terceiros. E isso aconteceu também momentos antes de Jair Bolsonaro dar uma entrevista coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados, que estava organizada pela oposição. Ele, então, foi aconselhado pelos advogados a não dar entrevista, não deu a entrevista, mas ali ele parou diante dos jornalistas, vários jornalistas ali acompanhando, mostrou a tornozeleira eletrônica, disse que estava sendo muito humilhado, né, se mostrando ali muito indignado. Isso acabou, claro, ali repercutindo nos jornais, nas redes sociais, e essa repercussão o ministro Alexandre de Moraes recolheu ali, reuniu vários prints de várias repercussões nas redes sociais, inclusive ali no perfil do Eduardo Bolsonaro, enfim, despachou mais uma vez dizendo, pedindo ali, dando 24 horas de prazo para a defesa de Jair Bolsonaro esclarecer essa fala de Jair Bolsonaro. Essas 24 horas terminaram ontem à noite. A defesa de Jair Bolsonaro, então, protocolou essa resposta e disse o seguinte: nesse documento, a defesa negou que Bolsonaro tenha descumprido a cautelar, disse que Bolsonaro cessou o uso das redes sociais, determinou também que terceiros também suspendessem qualquer tipo de acesso, disse que em nenhum momento, em nenhuma forma, ao que se entendeu, foi proibido que o ex-presidente concedesse entrevistas. A defesa argumentou ainda que na primeira decisão ali, na sexta-feira, determinando as cautelares, o ministro não disse que estaria proibido transmissões, retransmissões, veiculação de áudios, enfim, de entrevistas em plataformas de terceiros. A defesa também escreveu que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais não pode ser controlada e, por isso, é alheio à vontade ou ingerência de Bolsonaro e que, assim, o ex-presidente não pode ser punido. Esses foram os esclarecimentos dos advogados Jair Bolsonaro e agora o ministro Alexandre de Moraes, ele vai responder, vai analisar e vai, em breve, provavelmente, vai decidir ali vai analisar e decidir se Jair Bolsonaro descumpriu ou não descumpriu uma medida cautelar. Agora, Janaína Camilo, a gente acompanhou também um grupo de partidos lançando uma nota conjunta em apoio ao Supremo Tribunal Federal. Quais são esses partidos e representantes que decidiram sair em defesa tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto dos outros que estão envolvidos nesse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, são 7 partidos, todos partidos ali de esquerda e de centro-esquerda. É o PT, o PSB, o PDT, o PSOL, o PCdoB, Partido Verde e também Cidadania. Foi uma nota contra a medida dos Estados Unidos de suspender vistos de ministros aqui do STF, né? 8 ministros tiveram ali os vistos revogados. Então, nessa nota conjunta, esses 7 partidos dizem o seguinte, que esse foi um gesto indevido, agressivo e sem precedentes nas relações bicentenárias entre Brasil e Estados Unidos. E a
a nota também disse que essa medida torna-se ainda mais grave por sua motivação política, configurando uma ingerência espúria no processo democrático brasileiro e um ataque à soberania nacional. É o que diz essa nota conjunta aí, que foi assinada por 7 partidos de esquerda e partidos de centro-esquerda. Evandro. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você. Alan Gani, a gente percebe agora um novo movimento de polarização no país. Em nenhum momento, desde que houve a mudança na presidência da República, a gente acompanhou qualquer situação que baixasse um pouco essa fogueira da polarização. O que era esperado e o que foi prometido também, de alguma forma, por essa atual gestão. Eu lembro que um dos entrevistados que a gente recebeu no Direto ao Ponto disse que a responsabilidade por diminuir as tensões é sempre daquele que ganha, porque o perdedor naturalmente vai se afastar do jogo e cabe àquele que ganha ter a nobreza de reduzir as tensões, de colocar panos quentes, de tentar alcançar a moderação. Pois bem, sendo a responsabilidade da atual gestão ou não, isso não aconteceu e agora essa polarização escala, tendo partidos de direita, aliados de Jair Bolsonaro, oferecendo esse apoio e aumentando as críticas ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com possibilidade de colocar proposta no Senado, na Câmara dos Deputados, para tentar, digamos, tirar ministros, controlar mais a maneira como esses ministros atuam no Supremo. E, de outro lado, partidos de esquerda defendendo os ministros. O que isso cria de dificuldade para um diálogo aqui no país? Olha, o país está absolutamente parado, Evandro, porque hoje essa polarização, e vamos chamar assim de uma polarização estendida, né? Porque ela vai hoje de um campo da direita que se coloca Jair Bolsonaro e Trump, entendendo que Trump seria uma espécie de tábua de salvação, e no outro campo, né, do lado da esquerda, governo e poder judiciário juntos, né? Então é uma polarização até agora com contornos internacionais. Agora, enquanto tem essa briga interna dentro do país, o país está absolutamente parado, Evandro. As reformas estruturais não andam, nem tem, né? Não tem nada de proposta, não tem reforma fiscal, a dívida PIB só cresce. Em pouco tempo, a gente caminha para uma situação que a gente vai começar a discutir quando que vai ser a insolvência do Brasil, se nada for feito. Então, veja, a gente tem problemas graves e está tudo absolutamente parado. Ô Piperno, você acredita que todas as autoridades estão paradas agora assistindo qual seria o próximo passo de Eduardo Bolsonaro? Qual seria a próxima contenção que o governo faria em torno de Donald Trump e em torno de uma ação que vem por causa da articulação de Eduardo Bolsonaro, e as propostas que realmente interessam para o país ficam paradas debaixo do tapete sem interesse para uma discussão? Eu discordo um pouco dessa visão. É claro que esse ambiente de uma certa turbulência, é claro que ele atrapalha pontualmente algumas ações, algumas iniciativas. Nós temos um Congresso que já não é, por definição, digamos, o mais ativo do mundo, né? Muito pelo contrário, ficou parado, ele já estava parado antes mesmo, né, dessa nova crise acontecer. É óbvio que a gente gostaria que o país não vivesse esse clima de fla-flu político. Mas vejam só, eu já vi, por exemplo, estudiosos sobre o tema dizendo que mas o poder de iniciativa tem que ser de quem está no poder. E, em tese, eu até concordo com isso. Mas não vamos esquecer uma coisa. Foi o outro lado quem tentou um golpe, ou pelo menos cogitou um golpe. Então, a turbulência, ela não decorre apenas do resultado das urnas e dos antagonismos ideológicos. Decorre também de outros fatores. Outra coisa, eu tenho visto, sim, alguns grandes projetos acontecerem no país. Não é que esteja tudo parado. Aliás, a economia, inclusive, ela tem, nesses últimos 2 anos... Aliás, veja, de 2021 para cá, em todos os anos o Brasil cresceu bem mais do que se imaginava. Então o Brasil também não está parado em relação a isso. Agora, é claro que a gente almeja muito mais. É necessário fazer muito mais pelo país. E realmente isso tudo não colabora. Agora, é preciso também que a gente entenda as causas de todo esse processo de turbulência. Ô Bruno Musa,
Em que pé você está de que a polarização e, mais uma vez, os fatos estão atrapalhando o desempenho e o desenvolvimento daquilo que importa? Ou, de fato, existem bons projetos que estão sendo bem discutidos, mas que hoje há um fato que precisa ser resolvido, que é o tarifaço que começaria a partir de 1º de agosto? Bom, vamos lá. É uma honra para mim estar aqui. Eu tenho aprendido muito, mas o meu campo, ele é lá, digamos, na rua, no mundo empreendedor, mais especificamente no mercado financeiro. Então, eu estou vendo essa hostilidade no mundo dos negócios. O número de empresas fechando, pessoas desistindo, porque está difícil. O Brasil sempre foi difícil empreender, mas agora está bastante mais, pela falta de previsibilidade. E como muito bem o Alan colocou, as coisas estão paradas. O Piperno também mencionou isso. O Congresso só não estava parado para tentar aumentar o número de deputados. Mas, ou seja, todo esse ambiente criado é um ambiente hostil, um ambiente que não ajuda. A atividade econômica, de fato, cresceu, como o Piperno está falando. Só que é um custo muito alto. Crescer anabolizada tem um custo no médio prazo. E esse custo é o endividamento que o próprio governo, dentro do que eu chamo de peça de ficção, que é o orçamento, falou que em 2027 já não tem mais espaço para os gastos discricionários, ou seja, os gastos não obrigatórios, bancarem o mínimo de saúde e educação. O país para. O próprio governo soltou isso no relatório bimestral de despesas e receitas da última edição. Ou seja, 2027, o FMI, com a trajetória da dívida atual, em 2030, a dívida atinge 100% do PIB. A situação ela é crítica e tudo isso traz um ambiente de negócio mais difícil. Qual é a resposta disso tudo? Curva de juros mais alta, curva de juros futura, que encarece crédito ou inviabiliza muito dos créditos, aumenta o número de recuperação judicial, porque aquelas pessoas não conseguem mais pagar a dívida que tem porque os juros explodiu, porque o governo gasta mais das suas capacidades. Isso faz com que a inflação seja uma realidade de volta na mesa dos brasileiros. Ou seja, há um ambiente difícil que precisa ser endereçado. E a gente continua discutindo a tal da esquerda-direita na ponta do iceberg. O Brasil parou em produtividade há 25 anos, segundo órgãos oficiais. 25 anos sem incremento de produtividade real descontada a inflação. Ou seja, o Brasil está parado. Piperno, esses argumentos do Bruno Musi alteram de alguma maneira o seu argumento? Não, porque vejam só, repito, não é um momento em que o Brasil tem desafios importantes. Isso é fato. Mas também, o Brasil tem correções a fazer. O Brasil tem que acertar algumas coisas. Agora, veja, não é, por exemplo, um momento de crise econômica. Por quê? Porque o país, de fato, não parou. Enfim, a sociedade continua produzindo, a sociedade ela continua se, dinamizando, ela busca novas alternativas, busca novas parcerias, busca, por exemplo, tentar negociar aí o acordo com a União Europeia, com outros parceiros também. Então, existe sim um país que funciona. Agora, de fato, no campo político, nós temos para, desamarrar, né? Realmente a gente tem nós que estão atando uma parte daquilo que poderia resultar em mais crescimento ainda. Fala, Zé Maria Trindade. Olha, recentemente eu conversei com empresários aqui em Brasília, numa frente parlamentar da Livre Iniciativa, e fiquei impressionado com a qualidade dos nossos empresários, de algumas empresas, como, por exemplo, a Marco Polo, que nasceu aqui no Brasil, é brasileira e exporta carroceria de ônibus e está em vários países, numa força muito grande. Existem várias, né? E eu nunca vi o Brasil tão na vitrine, assim, ou tão com a possibilidade de fazer negócios com o mundo inteiro. Isto é muito bom. E graças à importação. A gente aprendeu aqui na nossa cultura econômica de exportar a qualquer custo, né? E a gente vê que nas importações também se ganha, porque se aprende, porque principalmente importa máquina de trabalho, né? Que são máquinas que vão criar empresas, que vão criar empregos. E isso é muito importante. É por isso que eu chamo muita atenção para as nossas importações dos Estados Unidos. São importações, assim, na média, de melhor qualidade do que as outras importações, por exemplo, das quinquilharias de vários países, inclusive a China, que tem mudado. O perfil das importações da China tem mudado, inclusive, para bens de produção, que são os maquinários, né? Então, esta integração é positiva. Eu sou de uma geração, lá atrás, que se falava o Brasil é um país do futuro.
Esse futuro não chega porque nós não elaboramos. A nossa mão de obra é muito complicada, muito complexa. Existe um pleno emprego em setores da atividade econômica, porque não consegue trabalhadores para ocupar aquela linha de produção. Então falta trabalho, trabalho específico de boa qualidade, né? Falta formação e assim por diante. E esse debate agora, com Donald Trump, eu acho que vai impulsionar, porque aí o Brasil vai se fechar ou vai se abrir pelo mundo. Pelo que estou vendo, vai se abrir. Eu conversei com um senador que veio do Ministério da Fazenda e que ficou impressionado já com a possibilidade de exportação, já substituindo as exportações para os Estados Unidos. Aí ele diz, olha, demora 2 meses, 3 meses, porque uma linha de exportação, ela se forma, é preciso contratos, não pode ser assim tão de repente. E eu achei até de repente demais a freada que as exportações deram para os Estados Unidos diante do anúncio de 1º de agosto, para se ter uma ideia. Então, é um momento muito sensível, mas eu considero bom e de boas possibilidades. Não é aquele jargão, aquele clichê de que crise significa oportunidade, não é isso, mas é isso também, né? O Brasil está numa situação agora que vai ou se fecha. E é engraçado que eu vejo que os Estados Unidos agora deram uma nova linha ao mundo. Trump mudou o eixo do planeta em todos os sentidos, não foi só na economia. Além dessa divisão que nós estamos falando por causa do movimento dos partidos de esquerda em torno de apoio ao STF, tem a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pode sair a qualquer momento, inclusive durante o nosso 3 em 1. O ministro vai decidir se Jair Bolsonaro descumpriu a medida cautelar ao expor a tornozeleira eletrônica para a imprensa e também para seus aliados, por causa da maneira como ele falou de ser um movimento político e também de haver publicações em redes sociais de aliados trazendo defesa a Jair Bolsonaro e, de alguma maneira, criticando a ação do Supremo Tribunal Federal. Aquilo que lá atrás foi definido pelo ministro Alexandre de Moraes como algo que seria irregular. O presidente da República, o ex-presidente da República, não poderia fazer manifestações em suas redes sociais nem de aliados, não poderia descumprir a questão da medida cautelar saindo à noite, das 7 da noite até as 7 da manhã, poderia sair das 7 da manhã até as 7 da noite, mas sem participações ou manifestações que pudessem trazer algum tipo de cunho político. E, além de esperar a resposta do ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Jair Bolsonaro questionou. Ok, então até onde o ex-presidente pode ir? Porque a defesa está considerando que as medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes até aqui são medidas que trazem o cerceamento do direito de qualquer pessoa de se manifestar. E aí a defesa vai lá, mas o ex-presidente não pode nem sequer conceder entrevistas. Então, a defesa, além de explicar o que pediu ao ministro, também pede ao ministro, ok, a gente vai esperar a sua decisão, mas a gente quer saber também onde o ex-presidente pode pisar ou não. Porque estamos entendendo que há, sim, um início de cerceamento de liberdade que está prevista para qualquer pessoa, para qualquer cidadão brasileiro. Como é que se avalia, Alan Gani, o que esperar da resposta do ministro Alexandre de Moraes? Olha, infelizmente, eu acredito que ele deva dobrar a aposta, porque eu não vejo nenhum precedente legal para adotar esse tipo de medida. Veja que está sendo alvo de críticas, Evandro, não apenas no campo bolsonarista. No campo bolsonarista, é óbvio que isso todo mundo vai criticar, mas associações de juristas, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, jornais, editoriais de jornais, longe de serem bolsonaristas, pelo contrário, jornais que criticam muito o ex-presidente, mas veem essas medidas de uma maneira extremamente excessivas, né? Desrespeitando a liberdade de expressão, entendendo que houve uma censura prévia e de uma maneira muito elástica. E aí o bom senso nos convida. Qual que é a justificativa? Qual é a justificativa no mundo real para você anular a pessoa de poder dar uma entrevista ou não usar a rede social? Que risco que isso representa, né? Vamos lembrar que o atual presidente, enquanto preso lá pela Operação Lava Jato, acertadamente, o Supremo, por 4-1, deu uma decisão onde ele podia dar entrevistas. Ele não pode ter o seu direito de liberdade de expressão cerceado. E foi, Piperno? Ele foi autorizado, sim, a dar entrevistas já em 2019. Porém, em 2018, durante o processo eleitoral,
A jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, agendou uma entrevista com ele, foi inicialmente autorizado, mas aos 45 do segundo tempo, essa entrevista foi proibida por uma decisão do ministro Fux. Foi uma decisão, inclusive, muito famosa. E derrubada depois. Não foi? 4-1? Não, mas depois que a eleição aconteceu. Fala, Musa. Não, eu acho que praticamente, como eu falei ontem, unanimidade entre o campo dos juristas e até fazendo uma classe a mais que o Alan não mencionou. Hoje eu estava lendo uma matéria que uma parte, inclusive, da situação, ou seja, da base que apoia o governo, estão discutindo com o próprio Supremo se talvez não seja a hora de segurar um pouco dentro dessas medidas, o que poderia já dar uma direção de qual será ou qual seria a decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes hoje, de repente não levá-lo à prisão de fato, né? Ou seja, eu fico aqui pensando, se eles discutem a possibilidade de, ora, vamos frear, segura um pouco, a Constituição não deveria permitir isso. A Constituição é técnica. Se você rouba, está preso. Tantos anos. Se não, faz isso. É objetiva. Como é que eu vou discutir no campo da subjetividade? Ah, ele fez, mas segura um pouco agora. É melhor que não. Isso transforma o país no que a gente estava falando no primeiro tema. Numa falta de previsibilidade e instabilidade jurídica imensa, que reverbera nos negócios e reverbera na vida do brasileiro médio, não só dos mais ricos. Os mais ricos se protegem. Agora, a classe mais pobre é sempre quem paga a conta e justamente aquela que dizem estarem protegendo. Tudo isso não faz parte dentro da razoabilidade nem sequer do arcabouço jurídico institucional ou constitucional, muito bem descrito ontem pelo jurista ou pelo criminalista que nós entrevistamos aqui. Então, esses excessos mostram a subjetividade que nós estamos vivendo hoje. O país precisa voltar, sim ou sim, para uma normalidade. A gente precisa discutir coisas reais. E deixo aqui só em aberto. Por que é que a gente não discute que talvez não, que o foro que hoje está julgando o ex-presidente Jair Bolsonaro não é o foro correto? Isso a gente deixa passar? Não se discute mais isso? Isso a gente passa?